Muito bem, vamos aproveitar o nosso tempo e enquanto você se levanta e vai abrindo a sua Bíblia lá na primeira carta de João, 1 João 2, primeira cartinha de João. João escreveu o Evangelho, escreveu 1 João, 2 e 3 João. São 3 cartas e o Apocalipse. Então ele é autor de 5 livros, né? Novo Testamento, João, 3 cartinhas e o Apocalipse. Foi escrito por João. Então, você que trouxe a sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2, verso 18 até o 20. Capítulo 18, nós vamos ler 3 versículos que diz assim: filhinhos, olha como é que o João está tratando a gente, tratando o povo de Deus. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Muito bem. Vamos então fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe nesta manhã. Faça a sua oração. Fala: Senhor, fale comigo. Eu quero ser restaurado, fortalecido, abençoado. Abra as comportas do céu, Senhor, e derrame sobre mim a unção e o poder do Espírito Santo. Que o teu nome seja honrado, exaltado, glorificado. Me abençoe nesta manhã, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Faça o seu pedido, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, porque tu és Deus. Não há ninguém que se assemelhe a ti. Tu és o único e Deus verdadeiro. Ó Pai Santo, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Senhor, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Abra as comportas dos céus nesta manhã e manifesta a tua glória, manifesta a tua bênção, manifesta o poder do Espírito Santo. Encha-nos nesta manhã, prepare-nos para o momento mais esperado, para o evento, para o próximo evento que há de acontecer sobre a terra, o arrebatamento da igreja. Senhor, prepare-nos para esse momento especial. Senhor, nos encha do Espírito Santo, enche o teu povo, enche a tua igreja, manifesta a tua grandeza, levanta os abatidos, cura os enfermos, salva os perdidos. Ó Pai, traga de volta aquele que se afastou, aqueles que vão estar nos assistindo pela rede social, por um motivo ou outro, Senhor, ele abandonou os teus caminhos. Senhor, que ele possa voltar enquanto é tempo, que ele possa, Senhor, voltar correndo para a tua presença, porque o momento está chegando, a hora está chegando, Senhor. Pai Santo, desperta a tua igreja em todos os continentes da terra. Prepara o teu povo, prepare a tua igreja. Eu te peço, meu Pai, fale conosco nesta manhã e nos abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, podemos assentar. Alguém aceita água? Muito bem, irmãos. O título do assunto que eu quero tratar hoje com os irmãos é os últimos momentos da igreja na terra.
nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Não vou dizer nem dia, nem hora, mas é momentos. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. E o apóstolo João, ele trata disso com muito carinho, chamando a igreja para esse despertar. Filhinhos, já é a última hora. Já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, agora também muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram do nosso meio, saíram de nós, saíram do meio da igreja, começaram bem e acabaram mal, começaram no espírito e partiram para a carne, saíram do nosso meio. Então, como vocês estão ouvindo falar que muitos se têm feito anticristo, então agora sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós porque não eram dos nossos. Não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, estariam conosco. Mas vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. É o Espírito Santo em nós que mostra isso para nós. A pessoa que não tem o Espírito Santo, para ele está tudo uma maravilha. Ele não quer nem que esse mundo mude. Ele está planejando para daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos. Porque não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, a unção está mostrando para ele, chegou a hora. Chegou a hora. Então, irmãos, o Evangelho de Cristo, segundo a língua escrita no Novo Testamento, que é o grego, Evangelho significa boas novas, ou boa nova, ou boa notícia. Então, evangelho, pregar o evangelho, é transmitir boas notícias. Quando, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, os pastores estavam cuidando do seu rebanho nas montanhas, o anjo apareceu para eles e disse: eis que vos trago boas novas. Eis que vos trago boas novas. Lucas capítulo 2, do 8 ao 11. Eis que vos trago boas notícias, boas novas. Ora, havia naquele mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então o evangelho é boas novas, é boas notícias, porque ele está dando notícia do nascimento de Jesus, do nascimento de Jesus. Então, quando Jesus, você vai prestando bastante atenção, porque evangelho é boas notícias, boas novas, mas ele também é de notícias que devem ser pensadas, refletidas, porque não é só boas notícias, porque quisera nós
pudéssemos só falar de coisas boas. Então, o anjo trouxe a notícia boa para os pastores. Jesus trouxe notícias boas. Lucas 4, 18 e 19. Olha a notícia boa que Jesus dá quando ele começa o seu ministério. Quando ele vai começar o seu ministério, ele entra na igreja, numa sinagoga, a igreja judaica, num dia de sábado, e ele pede para o ministro: me dê o evangelho, me dê o livro de Isaías. Aí ele lê no livro de Isaías, que fala sobre ele: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restaurar da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aqui Jesus está mostrando boas. Ele mesmo fez questão de ir na igreja judaica, na sinagoga, falar: olha, eu vim trazer boas notícias. A partir de hoje, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para dar vistas aos cegos, para pôr em liberdade os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, dali para frente, muitas pessoas sendo curadas, libertadas, mortos sendo ressuscitados, pessoa comendo pão e peixe que ele multiplicou, e aí as multidões começaram a seguir Jesus. As multidões começaram a seguir. Às vezes, os grupos menores eram de 15 mil pessoas, 10 mil pessoas, quando Jesus falava para grupos pequenos. Aí Jesus, então ele começa a sentir que chegou a hora de falar de responsabilidade. De falar de responsabilidade. Então, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 52, ele vendo aquela multidão, ele chama essa multidão a um compromisso, porque não é só de boas notícias, é preciso se comprometer. Então ele chama essas pessoas ao seu compromisso. Olha o que ele diz aqui, João 6, 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aqui Jesus está chamando a pessoa. Chegou a hora de você não procurar só bênção, chegou a hora de você se comprometer, de fazer aliança, de fazer pacto. Aí Jesus fala assim: se vocês não comer a carne do Filho do Homem e não beber o sangue do Filho do Homem, tem uma versão que diz: não tem parte comigo, não tem vida em vós mesmos. Então agora Jesus começa a chamá-los, porque eles já viram, já creram. Agora é hora de se comprometer, é hora de pactuar, é hora de fazer aliança. Então qual foi a resposta deles? João 6, 60 e 66. Vamos ver a atitude das pessoas ali. 6, 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Deu para entender?
eu quero, é a mesma coisa que dizer assim, olha, eu quero a sua bênção, eu quero o seu milagre, eu quero a sua proteção, eu quero o seu amor, eu quero a sua salvação, eu quero todos os benefícios do reino, mas eu não quero compromisso contigo. É a mesma coisa que uma moça começa um relacionamento de namoro, e existe várias etapas que a pessoa já vira as costas e vai embora. Por exemplo, ela fica com medo. Quando é que você vai na minha casa conhecer meus pais? Já é o primeiro passo, o segundo passo do compromisso. O primeiro foi conhecer a moça, ou vice-versa. O segundo passo é conhecer os pais. Já aumenta a responsabilidade. Bom, o pai dela já vai me conhecer, os pais. Então, olha, muitos aqui, no segundo passo, eles já vão embora. Falam, não quero saber disso não. Quero saber de compromisso, não quero conhecer sua família não. Dali ela já vai embora. Dali já termina o relacionamento. Quando chega o relacionamento de conhecer os pais, já aprofundou para o segundo passo. Já foi conhecer os pais. Aí agora já está com 2, 3 anos de namoro. Aí a moça fica com medo de falar, quando é que nós vamos ficar noivos e casar? Porque falou em noivado ou falou em casamento, não quero compromisso, vai embora. É a fase também que termina os relacionamentos. Porque as pessoas só querem proveito, mas não querem compromisso. Então, Jesus chamou o povo que recebeu os benefícios, que comeram do pão multiplicado, do peixe multiplicado, do peixe abençoado, do pão abençoado. Mas na hora de comprometer-se com Deus, de assumir responsabilidades, de fazer aliança, de fazer pacto, de assumir a responsabilidade com Jesus, eles preferiram virar as costas e ir embora. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Então, agora, antes de Jesus ser preso, condenado e crucificado, Jesus falou de um futuro desastroso, catastrófico para a humanidade. Porque ele não poderia, ele estava chamando essas pessoas a um compromisso exatamente para escapar dos desastres que estão vindo sobre o planeta Terra no futuro bem próximo. Então Jesus falou de um futuro tão desastroso, lá em Mateus capítulo 25, verso 46. Vamos ver o que Jesus disse aí. Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então Jesus estava falando de um compromisso. Quem tivesse um compromisso com Ele, iria para a vida eterna. E quem não quisesse assumir compromisso com Ele, iria para o tormento eterno. Então Jesus explicou. Aí os discípulos preocupados com isso, Senhor, quando vão acontecer essas coisas? Quando haverá este justo para a vida eterna e os injustos para o tormento eterno? Então Jesus falou para eles, olha, se levantarão muitos falsos Cristo, falsos profetas, que enganariam até os escolhidos. Ele falou de guerras e rumores de guerras, fome, peste, terremotos em vários lugares. Nós estamos vivendo a era dos terremotos. A América do Sul, América Central, América do Norte está sendo sacudida. Todo dia tem terremoto. Todo dia tem. Mas as grandes mídias estão ocultando isso do povo.
Então, todo dia está tendo terremoto. Até aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, um prédio da Avenida Paulista foi sacudido, que a população que estava lá dentro saíram para a rua, para o prédio não desabar, porque São Paulo tremeu semana passada agora. Está acontecendo muitos eventos geológicos no mundo inteiro. As Américas estão tremendo, a Europa está tremendo, Portugal já está prestes a desaparecer, engolido pelo mar. 17 países, o mar desapareceu. O mar sumiu das praias em 17 países. E aqui no Brasil, em 12 estados. Em 12 estados o mar desapareceu. São eventos geológicos que estão acontecendo. Agora, neste momento, nós estamos vivendo uma chuva de efeito poderoso que vai influenciar a Terra, uma chuva de eventos solares. Parece que o Sol abriu vulcões e estão saindo radiação do Sol, por isso que nós estamos sentindo na pele. Na época agora que já começa a entrar o inverno, o sol está pelando, está pegando fogo na nossa pele, está queimando a nossa pele. Um calor fora do comum. Neste momento, lá em Manaus, no Amazonas, as casas estão sendo levadas pela enxurrada. O evento começou ontem. As famílias gritando, pedindo socorro, e as casas indo embora na enchente. Manaus está debaixo d'água. Em lugares estão secos. Então nós estamos vendo grandes eventos geológicos acontecendo. A Terra saiu do seu eixo 10 graus. 10 graus. Nem Estados Unidos, nem cientista brasileiro fez o teste. Um geólogo, me falha a memória o nome dele, não sei se é Anderson, ele falou: eu vou pegar minha máquina ele mora em Petrópolis, eu vou pegar minha máquina e vou fazer uma experiência. Aqui em Petrópolis eu não posso fazer porque aqui é só montanha. Eu vou para Itaipava, vou procurar o local e vou ver quanto a Terra saiu do seu eixo. Aí ele mediu, ele colocou o celular e a câmera e ele descobriu que a Terra saiu 10 graus do seu eixo. A NASA disse que a Lua se afastou da Terra, mas a Lua não se afastou, ela se aproximou. Ele falou: você está vendo o disco da Lua, que quando chega na Lua cheia ele está maior? Então tudo isso está refletindo na Terra. Tudo isso está refletindo na Terra. A mídia não fala sobre isso para ninguém. A mídia esconde isso, porque tem um fim. Tem um propósito de esconder isso das pessoas. Então, nós estamos vendo os eventos geológicos acontecerem. A Terra está sacudindo como bêbado. Ela está inclinada. Seu eixo que deveria ficar aqui, quando ele colocou a câmera, ele falou assim: olha, o Sol deveria nascer aqui no leste e se pôr no oeste. Ele nasceu aqui, ó, e se pôs aqui. Ele falou: ninguém está fazendo isso, nem na América. Por quê? Porque a NASA, ela é comandada pelo governo. E o governo só permite que as notícias que devem sair, só que interessa para eles. Então nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja no planeta Terra. Jesus falou de perseguições contra os seus seguidores. Tem um monte de cristãos morrendo. Um monte de cristãos morrendo nos países muçulmanos.
nos países orientais, igrejas estão sendo destruídas, arrancadas na China, está havendo perseguição contra os servos de Deus em todo o mundo. Jesus falou que a iniquidade iria se aumentar. O que é iniquidade? É ação contra a fé e contra os princípios de valores, contra os valores familiares, os valores éticos, morais. A iniquidade iria se multiplicar e o amor de muitos se esfriariam. Mateus 24, verso 13. Verso 4 até o 13, mas o 13 diz: aquele que perseverar até o fim, verso 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós estamos vivendo os últimos momentos da terra. A iniquidade, que é parte daquilo que o anticristo vai trazer, ele é chamado de iníquo, a quem o Senhor destruirá com o assopro da sua boca. Ele que está promovendo, porque o espírito dele já está no mundo, então ele está atacando os princípios da fé. Você pode observar o que está acontecendo. Ele está destruindo os valores familiares, ele está propagando o ódio contra a vida humana, e porque os princípios são os fundamentos, são as verdades fundamentais da vida. Os valores que nós temos familiar é fundamento para a nossa vida, porque é na família que nós somos educados. É na família que nós aprendemos a amar, é na família que nós somos educados. Então, quando se destrói a família, se tirou a possibilidade de alguém se tornar um ser sociável. Então, Satanás tem atacado a família, mas Jesus deu a esperança para o seu povo, para a sua igreja. Em meio a esse monte de catástrofe que vai acontecer, João capítulo 14, do 1 ao 3, vamos ver o que Jesus disse ali. João capítulo 14, de 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, não se entristeça. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Os seus apóstolos confirmaram isto. Paulo confirma isto aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52. Vamos ver Paulo confirmando isso para a igreja de Coríntios. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir, num fechar de olhos, ante a trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Acho que até aí. 51 e 52, não é isso? Muito bem. Então, Paulo está confirmando com a igreja aqui, falando do arrebatamento, que a igreja será tirada. A igreja será tirada antes desses eventos catastróficos.
antes de acontecer isso aí, a igreja será retirada. E Paulo confirma também em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ver Paulo escrevendo aos Tessalonicenses na sua segunda carta, verso 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Pode seguir em frente, por favor, até o 11. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis ou lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo próprio seja manifestado. Porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, Paulo está falando aqui, e por isso Deus lhe enviou a operação do erro, para que creiam na mentira. Então, irmãos, Paulo está falando aqui que a única coisa que está detendo a chegada do anticristo é a presença da igreja na terra. Quando a igreja for tirada, o anticristo aparece. Então, nós estamos vendo a confirmação de que a única esperança para o povo de Deus é o arrebatamento da igreja. Tem muita gente falando no arrebatamento, e é a única esperança da igreja. A esperança não está na política, a esperança não está em arma. A esperança da igreja, a esperança do povo de Deus é o arrebatamento da igreja, é o próximo evento escatológico que nós estamos esperando. Então, eu quero mostrar uma coisa para você, que Deus revelou para João na ilha de Pátimos o que espera o mundo, o que o povo na terra, os dias mais tristes para a humanidade depois do arrebatamento da igreja. Lá no Apocalipse, capítulo 16, 18 e 19, olha o que está escrito aí, por gentileza. Apocalipse 16, 18 e 19. E houve vozes e trovões e relâmpago, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação e da sua ira. Então, irmãos, o que espera o mundo? Esses terremotos que estão acontecendo aí são pequenos terremotos em relação ao que está para acontecer. Esse terremoto que está registrado ali no Apocalipse, ele vai derrubar todas as cidades das nações. Quais são as cidades principais das nações, de todas as nações? As capitais. Todas as capitais do mundo serão sacudidas. E vai haver muitos milhões de mortos.
está revelado aqui na palavra de Deus do que está para acontecer. Os dias mais tristes deste planeta Terra está por vir. Então nós não podemos ficar descuidados com relação a isto. Então, a palavra de Deus também mostra para nós, olha o que vai acontecer na terra, quando Deus mandar a praga da quinta trombeta. Apocalipse 9, 5 a 6, vamos ver o que está escrito lá. Apocalipse 9, 5 e 6. Olha aqui. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpiões quando ferem o homem, ou quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. O que é esse evento aqui? Tem demônios que estão aprisionados no poço do abismo. Está trancafiado desde a queda. E nesse dia, um anjo vai receber uma chave e vai abrir o poço do abismo, e vai vir muita fumaça de dentro desse poço. A fumaça será tanto. Já viu quando aquelas explosões que tem muito gases, borracha, aquela fumaça densa que chega até a escurecer? Vai ser um tipo de fumaça assim. A Bíblia fala que o sol vai escurecer, vai virar noite, o dia virará noite, com a fumaça que vai subir do abismo, do poço do abismo, e no meio dessa fumaça virão gafanhotos, com aparências horríveis, horripilantes, com cabelos de mulheres, rosto de homem, asas de ferro, batendo asas que vão atormentar, o barulho será tão forte que vai atormentar as pessoas. Cauda de escorpião, e cada aparência dele tem um significado que eu não vou mexer nisso hoje. Mas eles virão com o único propósito: atormentar as pessoas por 6 meses, 5 meses. Eles não têm autoridade para danificar nada, só atormentar os homens. E aí o desespero vai ser tão grande que as pessoas vão querer morrer. Eu prefiro a morte, e a morte serão 5 meses que ninguém vai morrer na terra. Vai procurar morte. Tem gente que vai pular de prédio e vai cair lá embaixo vivo. Tem gente que vai enterrar a faca na sua barriga e ele não vai morrer. Olha os dias de desespero que está por vir sobre o planeta. Eu estou falando só de 2 eventos que vai acontecer, mas são 21 eventos que vão ocorrer dentro do Apocalipse, que são os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas. Irmãos, o homem não vai suportar o que está por vir sobre o planeta Terra. Não vai suportar. Então nós estamos vivendo os últimos dias na terra, e eu quero mostrar para você que esses gafanhotos, o gafanhoto ele não tem rei, o inseto. Quem tem rei é a abelha, formiga tem a rainha, a abelha tem rainha, mas gafanhoto não tem rei. E esses gafanhotos aqui têm o rei, chamado Abaddon, Apolion. São nomes gregos. Então, irmãos, mostra que é uma hoste de demônios que vão vir para atormentar o planeta Terra, os homens da Terra.
Mas graças a Deus que a igreja do Senhor não vai estar aqui. Aleluia. A única esperança para a igreja, a única esperança para a igreja é o arrebatamento, e nós estamos vivendo os últimos momentos sobre a face da terra. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Toda a honra, toda a glória é dada e pertence ao Senhor. Estamos vivendo os últimos momentos. E um dos grandes sinais que nós estamos vendo e percebendo foi a mudança radical que ocorreu no mundo de 3 anos para cá. O avanço do comunismo no mundo. Na década de 80, há 40 anos atrás, nos Estados Unidos, tinha um médico comunista, abortista, e ele abortava as crianças, tirava a criança viva do ventre da mãe, e a criança viva ainda, ele abria o estômago da criança. Isso na década de 80, tem 40 anos atrás. Esse médico diabólico, assassino, psicopata, comunista, ele abortava as crianças, tirava viva do ventre e depois abria o seu estômago com ela viva. Aí o repórter perguntou assim para ele: por que você faz isto? Ele disse: ela não vale nada. A vida para um comunista não tem valor. A vida humana para um comunista não tem valor. Nem a vida humana, nem a vida animal. E eu provo isto para você com fatos. Com fatos. Não faça isso agora. Se você está com o seu celular aí, deixa para fazer em casa. Não faça agora para não distrair você. Você vai entrar no YouTube e vai colocar assim: matanças de bezerro nas invasões de terra no Pará. Matam vacas com gestação avançada no Pará. Aí você vai ver as imagens mais tristes feitas por humanos comunistas. Eles não amam o ser humano, mas também não amam animais. Aí você vai ver aquele monte de vacas mortas, despedaçadas. Eles tiram a carne dela viva. Eles vão cortando dela viva. E depois abre a barriga e tira o bezerro lá de dentro. E aí aqueles bezerros ficam tudo jogado no chão. Você vai ver as imagens que vai te assustar. Sabe quem fez isso? Os comunistas que estão aqui no país. Agora eu quero dar uma notícia mais triste para você, que é fato, que eu tenho a fonte para dar para você também. O mais triste de tudo isto é que a notícia que foi dada pelo Canal de Brasília e Portal de Brasília, você pode entrar lá e ver, que 6 milhões de evangélicos votaram no comunismo. 6 milhões de evangélicos. Falou assim: olha, eu não mato, mas eu assino para você matar. Quem fez isto? E você que me assiste pela rede social, se você votou para o comunismo, você pactuou com a morte de milhões e milhões de crianças. Você assinou, você deu autorização em seu nome para matá-los. Então o melhor caminho é o arrependimento profundo e pedido de perdão a Deus, para você escapar do abismo que tem aí, que está vindo pela frente. Porque, eu não mato, mas você deu autorização para matar.
Ah, eu não tenho coragem de fazer isso. Mas você assinou para alguém fazer no seu lugar. 6 milhões de evangélicos deram aval para o comunismo. Pode matar. Eu apoio a matança. Eu apoio a destruição da família. Eu apoio a destruição de valores. Eu apoio a matança de crianças. Eu apoio a matança dos animais com crueldade. 6 milhões. Essa é uma notícia muito triste. Muito triste. Então, irmãos, se você quiser ver o ódio que tem o comunista pela vida humana e pela vida animal, entra lá no canal, entra no Google e coloca assim: matanças de bezerro nas invasões de terra no Pará. E o título da reportagem é: invasores matam vacas com gestação avançada. Aí vai aparecer aquelas imagens de um monte de bezerros mortos espalhados pelo chão. Quem fez isso? Um humano, comunista, diabólico, maligno, perverso, cruel, execrável, e com o apoio de 6 milhões de evangélicos. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Então a nossa única esperança, porque não espere nada deste mundo mais. Sabe por quê? Timóteo, 2 Timóteo 3, 13 e 14. Vamos ver o que diz a Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 3, 13 e 14. Preste atenção agora. Vamos ver se o homem vai melhorar? Vamos ver o que a Bíblia diz, se o homem vai melhorar? Se vai vir coisa boa pela frente? Olha aí. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior. Olha, já é mal, vai piorar mais ainda. Enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, irmãos, o que nós podemos esperar desse mundo? A única coisa que eu estou esperando é o arrebatamento da igreja. Não espere mais nada além disto. Não vai haver melhora no planeta. Não se iluda, não se engane. É o evento que nós estamos esperando agora. Nós temos que trabalhar. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, fica firme no que você aprendeu. Não espere mais nada desse mundo. Não se iluda com esse mundo. Vamos trabalhar e vamos viver para o próximo evento agora, que chama arrebatamento da igreja. Foque nisto, foque a sua vida, foque as suas orações, foque seus pedidos, foque o seu relacionamento, foque tudo no arrebatamento da igreja, porque o próximo evento agora é o arrebatamento. Depois, irmãos, isso aqui vai virar o lugar mais triste que vai acontecer. Jesus falou que pessoas vão desmaiar de terror pela expectativa do que está por vir sobre a terra. Mas agora eu vou te dar 3 boas notícias para concluir. Primeira notícia: para a pessoa que ainda não nasceu de Deus, a pessoa que ainda não se decidiu, está aí vagando na terra,
sem tomar uma decisão ao lado de Deus. Foi aquilo que Jesus fez, chamando as pessoas a um compromisso, e elas viraram as costas e foram embora. Então, se você ainda não nasceu de Deus, existe uma esperança para você que está aqui e uma esperança para aqueles que estão me assistindo pela rede social. Aí mesmo na sua casa, você pode entregar a sua vida para o Senhor Jesus, confessando, conforme está lá em Romanos capítulo 10, verso 9 e verso 10. Vamos ler. Romanos capítulo 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a sua salvação. Então você que está aqui, você que quer você que quer sair fora desses eventos catastróficos que estão para acontecer na terra, você quer ir embora com Jesus, então entregue a sua vida para Ele, receba-o como o Senhor da sua vida. Fala: Senhor, eu te recebo na minha vida como meu único Salvador. Eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, escreva o meu nome no livro da vida, porque eu não quero ficar aqui para destruição. Então essa é a primeira boa notícia para quem está fora do caminho de Deus. É a sua oportunidade de vir. João 17, verso 3. João 17, 3, por favor. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Esse conhecimento aqui não é teórico, mas é o conhecimento experimental. Você precisa experimentar Deus na sua vida, porque de teoria está cheio, e inclusive o inferno está cheio de gente teórica, conhecedoras de Deus na teoria, na cabeça, mas nunca experimentou Deus na sua vida, no seu coração. Nunca tiveram uma experiência com Deus, nunca nasceram de novo. E Jesus disse: aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. Importa nascer de novo. Esse novo nascimento é experiência pessoal com Deus. Essa é a única chance que você, que ainda não tem Jesus na sua vida, para você escapar dos eventos que estão para acontecer no futuro. Entregue a sua vida para Jesus. Segunda boa notícia, para você, para nós que já somos servos de Deus, temos uma boa notícia. Romanos capítulo 8, verso 11. Preste atenção nisso agora. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O que ele está dizendo aqui? Quem é que trouxe Jesus de volta para a vida? O Espírito Santo. E transformou o corpo de Jesus. Ele foi colocado lá no sepulcro, um corpo físico, machucado, ferido, sangrando, e quando ele sai com o corpo glorificado, com um corpo imortal, com um corpo que não precisa mais, que não sofre mais, que não se cansa, que não morre mais, que não sente dor. Então o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos habita em nós, e Ele também vai transformar, Ele vai vivificar o nosso corpo mortal para irmos ao encontro do Senhor nos ares. Então qual é a boa notícia? Encha-se do Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo. Peça a Deus todo dia: Senhor, me enche do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque é Ele que vai transformar o seu corpo, é Ele que vai transformar o nosso corpo. Não se descuide disto.
E mais uma boa notícia para nós. Salmo 46, 4 e 5. Preste atenção nisso agora. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará já ao romper da manhã. O que quer dizer isso aqui? Nós estamos vivendo a noite mais difícil. A igreja está vivendo os últimos momentos da última noite tenebrosa. Nós estamos vivendo a noite mais tenebrosa do planeta. E Deus está ajudando a igreja a romper essa noite. Por quê? Porque há um rio. Esse rio é o Espírito Santo que sai do trono de Deus e vem até a cidade de Deus. Quem é a cidade de Deus? A igreja, que sou eu, que é você, a morada do Altíssimo. Deus mora em mim, Deus mora em você. Então Deus está me ajudando ao romper amanhã, ao romper essa madrugada. Deus está te ajudando, Deus está no meio dela, Deus está no nosso meio. Nós não seremos abalados, nós não seremos sacudidos, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar assustados, não precisamos ficar aterrorizados, porque Ele está nos ajudando com um rio de águas vivas. Aleluia! Então encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Porque Deus não quer que os teus filhos se percam. E para a última notícia boa, Apocalipse 22, 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Irmãos, olha que coisa maravilhosa que Deus preparou para nós. Nós não podemos descuidar. Não se iluda com fachadas bonitas, não se iluda com lugares luxuosos, não se iluda com eventos que assaltam os olhos, não se iluda com o evangelho florido, não se iluda com o evangelho sem cruz, sem renúncia, sem compromisso, sem pacto, sem aliança. Não se iluda com isto, porque muitos vão acordar tarde demais, porque a palavra de Deus fala que 50% da igreja vai acordar tarde demais. Quando ela acordar, a porta da graça vai estar fechada. Aí elas vão tentar uma preparação de última hora, mas não vai acontecer. Ficarão para a tribulação. E aí, irmãos, só a misericórdia de Deus. Aí você me pergunta, pastor Daniel, tem pessoas que vão ser salvas na tribulação? Tem. Mas elas terão que dar sua própria vida, porque Satanás vai dar uma ordem. Quem não receber o sinal da besta na sua mão ou na sua testa, não poderá comprar e nem vender. E a pessoa que receber para comprar e vender, ele perdeu a sua salvação, porque ele tem o sinal da besta. E a Bíblia diz, todos aqueles que receberem o sinal da besta serão lançados no lago de fogo, onde que arde com fogo e enxofre. E aí, não é mais fácil agora? Não é mais fácil agora, irmãos? Então aproveite toda oportunidade que você tiver. Senhor, me encha do Espírito Santo. Me encha do Espírito Santo. Ore pela sua família. Ore pelos seus pais. Ore pelos seus filhos.
Ore pela sua casa. Fala: Senhor, prepara-nos para esse evento, prepara-nos para esse momento tão crucial, tão importante que vai acontecer na terra. Então, foque, não espere de político, não espere de política, não espere de guerras para resolver problema. Espere o Senhor, porque a esperança da igreja é o Senhor tirando o seu povo. Deus não vai permitir que a igreja passe por isso que está vindo aí. Ele vai tirar a igreja. A igreja não saberá quem é o anticristo, porque ele só vai aparecer quando a igreja for tirada. E para mim, eu não tenho interesse nenhum em saber quem que é. Amém? Então vamos nos preparar. Fiquemos em pé, por gentileza. Feche os seus olhos, por favor, feche os seus olhos. Se houver alguém aqui que não tem certeza da sua salvação, pastor, eu não sei, se eu partir hoje, eu não sei para onde que eu vou. Feche os seus olhos, não abra os seus olhos, por favor. Peça a Deus, enquanto nós estivermos fazendo aqui esse momento de apelo. Ore para a pessoa que talvez você trouxe hoje, talvez ela esteja afastada, talvez ela esteja decepcionada com muitas coisas na vida e se afastou. Talvez a pessoa que está aqui não tenha ainda tido um encontro com o Senhor, então é a sua chance. Então você que não tem certeza, se você partir hoje, você não sabe para onde você vai. Então Jesus, Ele te dá essa certeza quando você faz um pacto com Ele. Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e Te recebo como Senhor da minha vida. E eu quero fazer isso também para você que está em casa. Você que está aí na sua casa me assistindo. Faça isso aí agora. Você que ainda não tem certeza da sua vida eterna, entregue a sua vida ao Senhor Jesus aí mesmo no seu quarto, aí mesmo na sua sala, onde você esteja assistindo esse vídeo. Você que está aqui, que não tem essa certeza, ou se afastou, e você não sabe se vai subir na hora do arrebatamento, saia do seu lugar. Torna a fazer um pacto com o Senhor. Saia do seu lugar e pode vir aqui no altar. Eu quero fazer uma oração especial para você. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Entregue o seu coração para o Senhor Jesus. É a sua chance agora. É a sua oportunidade agora. Se você trouxe alguém da sua família, ajude essa pessoa a vir até a frente. Vem com ela aqui na frente. Se você trouxe alguém da sua família, que você sabe que ele ainda não tomou a decisão, vem com ele aqui na frente agora. Traga ele aqui na frente. Traga ele aqui na frente para que ele faça essa decisão junto com